mas eu quero valorizar, então, esse último painel que nós teremos agora, que se chama Sócios por Sangue, os bastidores da gestão familiar de alta performance. Eu pedi uma ajuda para o Júlio, para o Eike, para a gente posicionar as poltronas. E eu gostaria de chamar aqui agora, então, Luiz Roberto Nunes e Letícia Santos, da Objetivo. Uma salva de palma. E Juliano Bueno e Tati Oliveira, da Conceito. Passe aqui na frente. Vocês estão cansados? A palma assim, né? Uma salva de palmas, gente, pra galera. Aê, vai. Eu vou precisar de uma quinta cadeira, porque esse painel vai ter mais gente. Preciso de uma ajuda, uma poltrona, se alguém puder trazer para mim. E bota no meio ali deles, pode ser? O Júlio, que é bom de centralizar. Puxa mais um pouquinho, Letícia. Isso, aí. Acho que a Thaís... Esse painel vai pegar fogo. Bota aqui que vai ter mais uma cadeira aqui. Isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Por favor, gente, fique à vontade. Consegue uma poltrona pra mim ali? Pode ser aquela lá, no final ali, que aquela ali mesmo, ó. Isso, pode ser, Marrom. Vai combinar com o palco. Nos vídeos vai ficar lindo. Os microfones. Júlio, pega os... Isso, obrigado. A gente está com 4 mics aqui, mas a gente vai se dividir, tá? Eu libero o mic aí, eu vou liberando o meu também. Bom, gente, a gente... Muitas pessoas que estão aqui presentes, eles trabalham já em família, né? São famílias, né? São vários exemplos que a gente tem aqui. Então, eu queria primeiro queria que vocês se apresentassem para a gente, né? Se apresentassem, né? Cada um falasse individualmente, falassem quanto tempo estão casados, há quanto tempo já são sócios nesse negócio. Quem começa aí, fique à vontade. Vou iniciar por aqui. Uma boa tarde, então, a todos, né, Lucas? Agora, finalzinho, reta final. Vamos tentar prender a atenção de todos. Tira ele de lado, porque trabalhar junto sabe como que é, né? Mas está tudo bem. Já estamos aí juntos, então. Eu me chamo Letícia Santos. Sou sócia, como digo, de vida, de empresa do Luiz Roberto. Nos conhecemos há 31 anos. Estamos juntos nessa jornada aí de vida. E estamos há 28 anos também juntos à frente da Objetiva Condomínios, uma administradora que nasceu em Novo Hamburgo e hoje atua não só na região do Vale dos Sinos, como aqui em Porto Alegre também. Bom, eu sou o esposo da Letícia. Foi assim que eu fui conhecido muito tempo lá em Novo Hamburgo, porque a empresa começou há 28 anos. Mas naquele momento eu tinha uma outra atividade, então eu era o esposo da Letícia quando eu entrei full time na empresa, isso em 2008. Eu tenho 62 anos, nós temos um casal de gêmeos, então vocês podem imaginar como foi punk nossa jornada. Também quero primeiro parabenizar o Lucas por esse evento. A gente tem participado de muitos eventos e esse aqui tem uma característica, eu acho que é muito legal, que não está sendo um simples evento, mas está sendo uma conexão, uma ambiência de pessoas que buscam o objetivo de crescer pessoal e profissionalmente. Parabéns, é um evento muito diferente e a gente está muito feliz aqui poder contar um pouquinho da nossa história, dos nossos percalços aí para trabalhar junto, que é uma dificuldade muito grande. E a gente viu aqui que tem muito síndico profissional que já está trabalhando com seus esposos e seus maridos. A gente quer trocar essa experiência com vocês. Muito bom. Vai lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Juliano Bueno, da Conceito Administração de Condomínios. Assim como o Luiz Roberto, eu também, por bastante tempo, fui o esposo da Tatiane da Conceito, da Tati da Conceito. Também trabalhei 25 anos na área de telecom. E, em paralelo, empreendia com ela, assim, nas horas vagas, nas madrugadas, né? E agora já há uns 4 anos a gente está junto. Vai fazer 4. E a Tati que sempre esteve mais à frente. A gente tem 12 anos de mercado, fechamos em junho, né? E atuamos na região de Gravataí, Cachoeirinha, Metropolitana, Porto Alegre, mais focado ali, Gravataí e Cachoeirinha, mas temos condomínios um pouco em cada canto aí. Bom, eu sou Tati Oliveira, né? Agora não tão conhecida mais como Tati Conceito, que estou com outros empreendimentos. Quero também te parabenizar, Lucas, pelo evento fantástico. Eu que gosto de coisas diferentes. Achei o máximo, muito diferente, como eles falaram ali, né? Um formato do que a gente não está acostumado, mas que fez muito sentido. Então, parabéns. Eu e o Juliano estamos, então, há 16 anos juntos, casados. Temos um filho de 8 anos.
como eles falaram ali, ser sócio, casados e ter filhos no meio de tudo isso não é muito fácil. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho, né? Não sei se vem as perguntas, se a gente vai falando, vai direcionando aí. Vamos falando. Vamos lá, eu, né, por experiência, eu a vida inteira trabalhei no mercado de condomínios, eu estou casado com a Fernanda há 9 anos, e a Fernanda sempre foi da área da educação, né? E nos últimos anos ela tem trabalhado de maneira voluntária na igreja onde a gente congrega, né? Enfim, acabou saindo da área da educação, mas focando na educação de crianças no Ministério Infantil da nossa igreja de maneira voluntária. Mas em nenhum momento da minha vida, embora eu ame a minha esposa, eu cogitei trabalhar junto com ela. Porque a gente faz uma boa dupla, né? Eu falei para ela, olha só, vamos lá, o que eu quero? Pode ficar em casa, cuida das crianças. Ela disse que o sonho dela, né, quando era jovem, era poder buscar os filhos de leg depois da academia. Então era a vida que ela queria. Eu enlouqueceria de querer buscar os meus filhos de leg, porque de leg não ia ficar tão bonito quanto ela. Mas não é o meu papel. Eu amo empreender. O que eu faço me dá vontade. Eu tenho vontade de acordar todos os dias e ir para fazer o que eu faço. Mas é como dividir isso, assim. Primeiro é saber como vocês dividem as atribuições do negócio de vocês. Vamos lá, qual é a skill de cada um, o que cada um faz, né? E se isso já deu conflito, que é importante saber também. Porque, assim, o final de tudo a gente quer descobrir, cara, qual é a fórmula secreta? Porque eu sei que vocês, no caso, tô vendo aqui uma dos filhos de vocês, uma filha de vocês, uma dos gêmeos, né? Um trabalho no marketing, na empresa, o outro trabalha na coordenação da locação, o pequenininho de vocês ainda não está trabalhando, mas legal que vocês já incluíram também a família para dentro do negócio. Então, saber assim, como é dividido hoje dentro da Objetiva, como vocês dividem as funções, quem cuida de quê, se já deu guru no passado. Bom, deixa eu contextualizar. Eu acho que ninguém imagina o seu esposo sendo seu sócio, né? Eu acho que começa a sociedade começa através de uma iniciativa de botar algo, que no momento que tu põe, tu não sabe nem que tamanho vai chegar, né? Acho que isso é o principal, que não sei quem tem sociedade com a esposa, nunca imaginou trazer seu esposo como sócio. Então, vou contextualizar um pouco como é que foi a nossa história. A Letícia, nós nos conhecemos onde trabalhava, onde era bancário, né? Eu e a Letícia trabalhamos junto, nos apaixonamos. A Letícia foi buscar, depois de nós nos apaixonarmos, ela buscou uma oportunidade numa administradora, numa advogada, que tinha alguns condomínios, cuidava de aluguel e exercia a atividade de advogada, e ela foi trabalhar lá. Passado alguns anos, 2 ou 3 anos, a Letícia entrou em esgotamento, não se falava essa palavra chique de burnout, como é que é mesmo? Burnout. Ela simplesmente entrou em esgotamento, e com 22 anos, disse, chega, acho que está muito nova, vamos buscar uma outra oportunidade naquilo que eu conhecia, que é bancário. E a Thaís falou algo muito legal aqui, que a nossa experiência começou no condomínio que nós morávamos, que nós não participávamos da assembleia, e que ela começou a dar um monte de sugestão e disseram para ela ser síndica. Só que ela não aceitou. Nós subimos para o nosso apartamento, eu disse, vamos botar uma administradora. E ela tinha 22 anos, eu era gerente de banco. Então, o que a gente pensou? Faço a parte comercial e ela faz a parte do negócio condomínios. E aí a gente foi assim até 2008. Em 2008, eu fui do meu último emprego de bancário e vou encarar a nossa empresa. E aí que a brincadeira começou a pegar corpo e a confusão foi maior ainda. Não é? O amigo ali falou, a empresa era uma empresa unipessoal, a Letícia era um negócio. De certa forma, foi muito bom, porque ela construiu uma marca objetiva muito forte. Eu posso dizer assim, tem aqui o pessoal da Auxiliadora, que também está transitando lá no Vale dos Sinos, mas a gente pode dizer que é uma referência no mercado, desculpe, né? Respeitando muito a Auxiliadora, mas a gente é uma marca muito forte, conceituada, e isso ela construiu. Mas aí tornou uma confusão muito grande no nosso casamento, que aí eu quis ocupar o meu espaço, que sempre existia, mas que eu nunca ocupava, e o mundo virou. De lá para cá, o que a gente fez, né? A gente buscou muita ajuda, nós usamos sim da terapia. No primeiro instante, a gente trouxe uma coach, numa reunião pesada, estava contando ali para o nosso amigo, para o Otávio, a gente trouxe uma coach, né? Era uma confusão só, vamos trazer uma coach. E aí, numa reunião com uma coach, o circo pegou fogo. E aí, eu saí da sala, né, enlouquecido, e chega, não quero mais ser sócio, vou voltar a ser gerente de banco. O negócio estava crescendo, mas não era aquilo que queria para a nossa vida, não é? Porque é difícil dizer, separa.
E quando eu voltei para a sala, coach Luiz, vamos conversar, aquela confusão toda. Ela disse, olha aqui, ó, eu quero agradecer a confiança de vocês, mas vocês não precisam de uma coach, vocês precisam de uma psiquiatra. É fato, é fato. Nós passamos de 66 condomínios, e em menos de 3 anos fomos a quase 150, e a gente não tinha estrutura para isso. Então, estou contextualizando um pouco rapidamente, eu tenho mais coisas para falar, senão vou tomar conta aqui, mas isso foi o início da nossa construção, sim, de uma sociedade sadia, porque realmente, sem ajuda, claro, no nosso caso, a gente teve a visão que nós não conseguiríamos. E só para complementar, foi justamente isso, né? A gente recorreu, achávamos que conseguiríamos resolver tudo sozinho e não tinha como aquela história de ir trabalhando juntos o dia todo. Quando tu chegar em casa e tu virar a chave, é muito bonito na teoria, na prática não funciona. Então, não tinha como. Nós chegávamos em casa e aquilo era 24 horas, e aí mais toda a parte mesmo de empreender, de... E filhos gêmeos, não esqueçam. Nesse meio tempo, então, né, nasceram os gêmeos, outras questões que a gente passou, enfim, internas, mas a gente sempre, o Luiz sempre dizia isso, né, a gente não pode desistir enquanto casal. Então, nós tínhamos esse olhar de buscar, sim, ajuda, para que pudéssemos equilibrar todos esses pratinhos, né? E hoje a gente traz, quando tu fala, né, Lucas, em termos de competências, uma coisa que a gente deixa, assim, quando nos perguntam o que deu certo, eu acho que não é uma coisa só, mas é principalmente tu parar e olhar e identificar que alguma coisa não está legal, e buscar alguma ajuda. Muitos passaram aqui, eu busco terapia, vou na psiquiatra, vai num coach, né? Hoje a gente investe, continua, né? Passamos aí, como o Luiz disse, está com 60, eu com 50, a gente continua investindo em nós. Então, buscando ambientes como esse, trocando ideias, fazendo imersões. Hoje a gente participa de um clube de mentoria de empresários a nível do Brasil. Então, a gente está sempre investindo. Nessa trajetória também fizemos, né, um trabalho com uma mentora, né? Fizemos a Gallup, né, que ela tem esse método, e ali nós nos identificamos. Também foi uma grande virada de chave, que a gente aprendeu e, a partir dali, a gente respeitou. O talento do Luiz é uma veia extremamente comunicativa e comercial, então ele está à frente disso em todos os negócios, o nosso ecossistema, e a minha via sempre foi essa, mais a parte financeira, de processos, gestão de pessoas, pensar o que nós vamos fazer, como que nós vamos inovar, o que a gente vai trazer de novo. E quando a gente se deu conta e aceitou esses papéis, realmente também foi uma grande virada de chave e tudo fluiu muito melhor, né? Então, cada um conduz dentro da empresa o seu papel e conseguimos aí ter bons resultados, também em casa, né? Não só na empresa. Pessoal, a gente não passou nada disso que eles relatam, a gente sempre se entendeu super bem. Nunca tivemos Nós somos anormais. Nós somos anormais. Somos uns baita dos mentirosos, porque a gente passou exatamente isso. Estamos passando, a gente está um pouco atrás deles, né? Até por tempo de empresa, por tempo de... Mas, enfim. Vocês têm um azar, os dois, porque são mulheres fortes, expansivas. Então é o seguinte, é um desafio para o homem também, né? Pô, eu preciso me posicionar como homem, como líder, que sou o alfa, mas eu tenho uma mulher forte que está à frente do negócio e que já chegou nesse lugar antes de mim. E eu preciso chegar e vocês tinham que ganhar o espaço de vocês, que eu acho que esse é um desafio também, Exatamente. Né? Fala para nós sim, aí. Já tivemos. Essa semana a gente não falou em separação e nem fechar a empresa. Boa. Isso é uma constante já né, assim, mas a gente sempre busca. A gente a cada tempo, né? Vou te dar o endereço do nosso psiquiatra. Boa ideia. Mas a gente, cada vez mais, a gente vai aprendendo, agora falando um pouco sério, que cada um tem o seu perfil. Como vocês falaram, né, o Luiz Roberto tem essa veia mais comercial e a Letícia essa mais analítica. Aqui é o inverso. Eu hoje até estou fazendo comercial, mas a gente já está conversando, né? Até porque a Tati tem outros empreendimentos, não sei, sabe aqueles como é que é? Empreendedor serial, ela é um pouco assim. Então, a gente está... Mas eu sou muito analítico também, muito processo também. Então, a gente tem que entender, acho que quantos casais ainda estão aqui que empreendem juntos?
mas tinha mais, né? Tinha alguns que foram, já tiveram que ir embora. Mas então, pessoal, é muito Eles importante. já se separaram e foram embora. O importante é cada um, os dois, né? Um enxergar que o outro é melhor do que ele naquilo e não querer ter a disputa e tentar fazer a complementação. Um tem que complementar o outro, um tem que respeitar o outro e, apesar de ser, eu acho que a coisa mais difícil, a gente aprender a se respeitar como sócio, enquanto dentro da empresa. Né? Porque se eu fosse sócio do Lucas, eu jamais ia falar com o Lucas do jeito que talvez às vezes eu falo com a Tatiane, porque a intimidade O bicho ia pegar pro teu lado. nesse ponto. E também, falando um pouquinho, para nós foi um pouco difícil, porque a ideia foi do Juliano, lá no início, né, em 2010, foi também no nosso condomínio, eu já atuava como síndica, atuo lá há 16 anos, né, e quis ser síndica lá porque não queria que o condomínio virasse um cortiço, eu vou levantar a mão, vou ser síndica, então eu comecei a aprender tudo, sou executora de ação, e aí eu queria abrir uma empresa, a Juliana disse, eu ia abrir um RH, porque eu estava me formando na época em RH. E o Juliano disse, não, tu vai quebrar, tu é muito exigente com as pessoas, tu não vai conseguir ninguém não vai ter para as candidato. empresas. E aí eu disse, não, mas eu vou abrir alguma coisa, porque anteriormente eu já tinha um pet, que num outro relacionamento eu abri mão e deixei. E aí o Juliano disse, abre uma administradora. Eu, mas administradora, sim, tu já é síndica. E daí eu fui atrás, enfim, abrimos. Só que ele trabalhava 20 e poucos anos na Oi, né, de supervisão. Então, eu fiquei 9 anos à frente da administradora solo, né, do meu jeito, meu formato, enfim, com a minha gestão. E ali, ele me ajudava aos finais de semana e à noite. Então, quando a gente abriu, nós tínhamos muita discussão, porque ele é muito analítico, muito, ele pensa muito, ele é muito bom nisso. Só que não executava, e eu sou executora. Então, quando a gente abriu, ficamos 4 anos, ele disse assim, eu vou fazer as apresentações da Assembleia para ti, deixa para mim. Mas ele trabalhava. Olha só, vou deixar para ti, então, tirei da minha cabeça. Chegava às 5h30, olha só, vai ter que fazer, tá? Não consegui fazer nada. Imagina, eu ficava puta da cara, porque eu tinha 1 hora só para fazer tudo e tá no condomínio. Então, começou ali os conflitos. Só que, ao mesmo tempo, ele queria me ajudar, porque eu também sou dono e eu também quero fazer alguma coisa. E aí, eu, olha só, então tá, só que se tu pegar, tu tem que fazer. Tu não pode às 5h30 dizer que tu não faz. Começamos ali. Então, foi a nossa primeira terapia de casal. A primeira foi lá bem no início, por causa disso. E aí, depois, veio o filho, 4 anos depois de empresa. E aí, então, a Tati Conceito ficou sobrecarregada, porque ele ainda trabalhava, eu tinha empresa, tinha o filho, não tínhamos rede de apoio, que era só nós, ali em Gravataí, e aí eu toquei tudo sozinha. Então, eu fechei muitos contratos com meu filho chorando no colo, que ele teve 6 meses e meio de cólica, ele teve convulsão febril, ele teve refluxo, e tudo isso no meio da empresa. Então, ali, passaram-se esses anos todos também, depois foi para a creche, enfim, e o Juliano veio no meio da pandemia. Daí teve a pandemia, nós estávamos numa casa bem menor do que a gente tem hoje. Nosso filho tinha 3 anos, 3 para 4 anos. Era uma mesa, o computador dele, o meu, eu com 7 funcionários home office. Estragava a impressora, não tinha ligando. O filho num cantinho da sala, jogando o travesseiro, que queria atenção. O Juliano... Mas em videoconferência, o travesseiro voando. Videoconferência, que eram de 5, 6 horas. E aí, às vezes, olha só, preciso que tu fique só um pouquinho com ele, porque eu estou com uma pessoa que um cliente não dava, era um gritedo. Então, ali, tudo aquilo que a gente pensava para o filho, não vamos discutir, que ele não vai ter isso, se rompeu na pandemia. Passamos a pandemia, Juliano foi dispensado. Então, a pandemia viu lá, que todo mundo trabalhava em casa, não precisava ter um prédio de 17 andares, não precisava ter mais ninguém com 20 anos, tira todo mundo. Nós daí estávamos construindo uma outra casa, gerenciando a obra, nós dois. E aí o Juliano veio trabalhar com a Tati.
Aí, meu Deus, por quê? Eu, executora, que controlo tudo, 9 anos, veio ele que pensa, e aí eu tive o burnout, o pânico, no momento que eu achei que estava tudo certo, no meio da rua com meu filho, e ali, então, a minha casa caiu. Ali eu precisei me afastar por um bom tempo, então eu me afastei por causa do corpo que pediu ajuda, só que eu me sentia culpada, porque eu não estava trabalhando, porque eu não estava lá com a equipe, e como que ele ia fazer isso, se ele não era da gestão, e ele só pensava em quem é que ia executar, e aí eu criei um ciclo vicioso da ansiedade, porque eu precisava acalmar para não ter ansiedade, mas eu me sentia culpada por não estar trabalhando. Então, foi psiquiatra, foi psicólogo, e aí a Tati, como é que eu faço para curar isso? O que aconteceu? Por que é isso? E eu me formei psicanalista, eu me formei em 80 terapias integrativas, eu me formei em neurociência do comportamento humano e fui estudando. Fiquei 1 ano, Master Coach, PNL. 1 ano, então, se eu tenho que parar, eu vou olhar para mim. 1 ano eu saí, o Juliano ficou, só que aí, só o Juliano não deu muito certo. E aí a gente começou a ter problema. Vai ter que voltar. Então, vou ter que voltar contigo, trabalhar. E aí foi a segunda terapia, porque eu tinha que entender o perfil dele, o meu, que ele era diferente, e que nós ia ter que se enquadrar, porque os dois eram necessários naquele mesmo espaço. Só que eu não... Vocês já viram esse filme, não? É. Sim. Só que nisso tudo, aí a relação já estava abalada, nós já discutimos em casa, enfim, se misturou tudo, né? E aí eu tive que fazer uma decisão, ou é a família, separa ou continua. ou é a família ou é a empresa, o que a gente vai fazer, né? Temos que chegar, e daí só que a empresa, o trabalho era meu e dele, não tinha mais, eu tenho o teu trabalho, eu tenho o meu, é tudo junto, fecha, temos que fazer alguma coisa. Então, eu abri outro negócio, né? Eu sou muito visionária, eu abri outro negócio, foi mentoria empresarial, então eu crio cultura dentro das empresas e trabalho com inteligência emocional, deu muito certo, fazem 2 anos já, tenho um escritório num outro lugar, mas ainda estou na Conceito, na parte financeira, treinamento de cultura, né? E ali funcionou, está funcionando, mas... eu tenho que me policiar, por exemplo, assim, porque como eu fiquei 9 anos na Conceito, a gente cria relacionamento com as pessoas. Então, era a Tati da Conceito. Então, de vez em quando vem, Tati, olha só, tu vai ter que dar um jeito. Só que não, olha só, agora é ele. Então, a gente está aprendendo que se ele está lá, eu tenho que dar um passo para trás, para ele também ter o espaço dele, e como analítico, como planejamento, eu não gosto, eu não tenho paciência, eu executo, ele é muito bom, assim como eu na gestão também e com pessoas. Então, eu sou do relacionamento. Então, a gente é uma construção de 2 anos para cá, diferente do que a gente vivenciou, e eu acho que no meio de tudo isso tem que a gente não desistir um do outro. Então, né, a gente sempre... o que a gente briga até hoje? Empresa. Nunca foi o casal, né, assim, de, meu Deus, não está dando certo. A gente sempre conversou muito. Mas a empresa, como tem o cliente, não é só o que tu faz, o que eu faço. Não, o que tu faz está atingindo o meu cliente. E eu, quando assim, atingo o meu cliente, eu viro a leoa, que eu chamo as minhas mentoradas, né? E, então, a gente hoje pensa que a gente ama isso, só que ele ama de um jeito diferente, eu de um jeito diferente. A gente não quer se desfazer da Conceito e, ao mesmo tempo, a gente também não quer se desfazer da gente. Então, a gente preserva muito o amor, né, essa cumplicidade. Então, acho que isso é importante. Acho que a Tati fala muito bem isso. É o que a gente chegou à conclusão e acho que pode deixar aí para quem empreende junto, né? A vida, na verdade, como sócios, ela é muito semelhante a um casal. Então, tu deve ter os mesmos limites de respeito, né? Antes ainda falávamos sobre isso ali com o Otto, né? O Otávio. Agora eu já estou chamando, estou íntima já, estou chamando de Otto também, né?
Mas é muito sobre isso, né? Acho que é cada vez mais tu te reconhecer. E isso não vale só para quem está empreendendo no mundo condominial, mas em qualquer segmento, em qualquer profissão. Eu acho que é o autoconhecimento. Tu saberes os teus limites e os limites do outro, de quem está contigo, e isso tu acaba aplicando, vocês que estão como síndicos, aplicando isso no negócio de vocês em relação aos próprios condôminos, nós em relação ao nosso negócio enquanto os nossos síndicos, mas tendo essa possibilidade, né, de muita escuta, de muita conversa. E sim, buscar, quando se fala em buscar ajuda, seja ela de uma terapia, de um coach, de uma mentoria, mas é tu fazer o teu autoconhecimento. Porque a partir do momento que tu sabe aonde que o calo aperta, ou aonde algo ou alguém te aciona, tu consegue te blindar para isso, tu recua, tu aprende a ouvir, a respeitar quem está contigo, teu sócio, e, consequentemente, teu esposo, e as coisas começam a fluir melhor, né? Também é importante, eu acho que a maturidade traz muito isso, né? Aquela Letícia que iniciou com 22, 23 anos, uma administradora de condomínios, hoje, 28 anos depois, é completamente diferente nas atitudes, porque, sim, a vivência, a mentalidade, as experiências me fizeram mais resiliente, me fizeram buscar esse autoconhecimento, e a maturidade hoje valida muito isso. Então, formas diferentes de nós nos tratarmos e também tratarmos as pessoas que conosco estão, né? Então, não só os nossos clientes, mas também a gente tem muito forte isso lá no Objetiva, construído isso, né, que é a cultura com os nossos colaboradores, com o nosso time, a própria conexão e relacionamento com os nossos síndicos. Então, a gente está sempre em movimento, né? Não paramos nunca. Se ressignificando e buscando, está sempre melhorando as nossas atitudes conosco e, consequentemente, elas refletem com quem está ao nosso redor. Sim, vocês acabaram trazendo uma operação para Porto Alegre também, né? Muito forte, né? Em Novo Hamburgo, trouxeram para cá. Mas o que eu achei muito legal também é que vocês também têm um ecossistema, né? Vocês têm uma empresa de facilities, eu tive a oportunidade de conhecer lá a estrutura de vocês também, e de forma muito objetiva. Aonde a Objetiva pretende chegar aí nos próximos anos? Assim, qual é o plano de vocês? Já que o casal está mais alinhado do que nunca pela maturidade, por tudo que vocês viveram, né? E cada um, pelo que eu já entendi, né? O Luiz muito mais no comercial, tu fazendo a gestão do negócio, né? Onde vocês pretendem chegar agora, nesses próximos meses, anos? A gente está passando um processo, diante de tudo que aconteceu, né? A gente está passando por um processo muito maduro hoje, como casal, como empresário e como empresa. Se eu disser para ti onde quer chegar, seria a mesma pergunta que tu faria para lá em 28 anos atrás, não sei te dizer. O que a gente quer chegar é unido, como casal, como empresário, como parceiros, num projeto bem sustentado, né? Eu não sei te dizer. Porque seria muito, vou chegar onde? Não, a gente nunca, eu tenho certeza que nenhum empresário pensa chegar, né? Tu nunca pensasse ter aquele condomínio lá, né? Aconteceu. O que fez tu chegar ali foi um amadurecimento profissional, dedicação, força, responsabilidade. É a mesma coisa. Mas queria voltar um pouquinho em relação aos casais, que eu acho que é o que a gente está trazendo para vocês. O que fez nós mudarmos? E a Letícia falou algo muito importante. Tínhamos brigas feias, sim. Imagina, pessoal, nós tivemos filhos gêmeos, tá certo? A Letícia trabalhava, eu estava numa outra atividade. Logo depois, a Letícia, vou falar, enfrentou uma doença muito grave. Eu entrei na empresa em 2008, em 2009 a Letícia diagnosticou um câncer de mama. Então, vocês podem imaginar o que foi nossa vida. Eu cheguei na empresa, tomei o meu espaço, ela perdeu espaço, ela teve que fazer uma mastectomia. Então, vocês podem imaginar esse ambiente. E isso foi algo, não quero parecer arrogante, que eu trouxe muito para mim, que uma psicóloga me falou, uma conversa de bar, e era de bar mesmo, tomando um cafezinho. Luiz, o momento tua esposa precisa de uma força muito grande tua de compreensão dessas perdas. E aí foi que eu tive uma força muito grande, que é o amor que eu tenho por ela. Não é papo de furado, tá? A gente teve muita crise, que fez meu mindset de entender o que ela me completava.
acho que tu falaste, né? Eu não vejo meus pontos positivos. É muito fácil a gente identificar. Eu sou bom em assembleia de constituição. Eu fiz inúmeras assembleias, porque quando a gente era pequeno, uma empresa menor, eu que fazia. Acho que faz uns 5, 6 anos que eu não faço assembleia. É mais difícil tu ver o que tu é limitado. E quando eu comecei a olhar isso na Letícia, para a gente fazer essa transformação pessoal, eu comecei a ver aquilo que ela me completava. Como mulher, como empresária, como sócia, como parceira. E aí que a gente começou a construir nossa nova história, Otávio. Não é para ninguém chorar aqui, tá, pessoal? Mas foi aí que eu, claro, com a minha maturidade, eu sou 10 anos mais velho com a Letícia, de a gente buscar, conversar, né? Foi a gente começou a entender melhor de como se comportar. Sim, a gente não fala mais de negócio em casa. A gente vem lutando com isso há 5 anos. A gente fala bem pouquinho, tá? Bem pouquinho. Tem como, né? Bem pouquinho, dá uma né? cosquinha de vez em quando. Mas ontem mesmo eu entrei num assunto, ali disse, não quero falar do carro, não quero falar de negócio, e a gente parou na hora. Então, é um processo, sim, nós estamos há 31 anos casados, 28 anos sócios, mas que a gente tem que lutar por uma construção que é vida. Eu vi tu falar em nome de Jesus, sim, quando eu me entreguei, quando eu me tornei um cristão, melhorou mais ainda. Então, isso também são conceitos importantes. Família, cristianismo, né? E a visão de ética e respeito. Essa construção que a gente chegou foi difícil, muito. E ele virou legendário e não me contou o segredo. Legendário, me tornei legendário. Porque eu falei, cara, e qual é o segredo da montanha? O que os caras fazem contigo lá? Ele não me contou. Só indo lá ele falou para eu poder ver. Não pode, não pode. Pois é, não pode. É tipo maçonaria, nem eu sei né? o segredo da Tipo maçonaria, não dá para contar. A gente fica com medo de ir, né? Tem medo Mas de ir lá. quando tu falaste, só para complementar ali, né? Nós tínhamos, né? Quando inicia, obviamente, tu pensa onde eu vou chegar, né? Mas hoje está muito mais em a gente sustentar o que a gente tem, tornar isso cada vez mais forte. Assim como tu disseste, né? Hoje os nossos filhos com 21 anos já por si só estão se identificando também. Não sabemos se vai ser uma sucessão, o que vai acontecer. Mas o que a gente olha muito é para esse nosso negócio. É aquilo que eu me apaixonei, né? A frase é aquela, né? O condomínio ou ame ou odeie. Eu amei há 28 anos. Na verdade, eu já estou há mais de 30 anos, né? Quando eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar. Mas sempre foi amar e sempre saber que eu queria, sim, fazer algo e fazer a diferença na vida das pessoas, de alguma forma. Então, também, cada vez que eu me dou conta quantas pessoas nós impactamos, né? Nós, como administradores de condomínio, vocês também, como síndicos, na vida de tantas famílias, de tantas pessoas que moram ou trabalham em condomínio. Então, assim, esse é o maior e melhor legado. O que eu posso fazer através da minha empresa para melhorar a vida delas, para trazer inovações, para trazer hoje soluções, sem perder a conexão, sem não esquecer que por mais que tenham novidades hoje de mercado, mas que no final do dia a gente está sempre falando e fazendo por pessoas, pelo ser humano. Então, não sabemos aonde a gente vai chegar, mas honramos muito até onde a gente chegou, até estar aqui hoje, da maneira sim, da maneira como crescemos, com muitos perrengues, com muita briga, com dificuldade, mas, acima de tudo, honrando o que isso nos fez de fato, nos consolidar enquanto seres humanos e as nossas atitudes hoje fazerem diferença na vida das pessoas, sejam daqueles que são nossos clientes ou principalmente também de quem trabalha conosco, né? Teve a oportunidade de conhecer o nosso ecossistema, enfim. Hoje eu digo, são mais de 100 pessoas que a gente impacta diretamente, né? Que estão aí sobre os nossos CNPJs. E acho que é por eles também que a gente tem esse olhar, de nós estarmos bem firmes, fortes, construindo a nossa trajetória, nos puxando a cada dia. E assim como vocês estão aqui, hoje é um sábado, está frio, a gente podia estar em casa, no Netflix, mas estamos aqui evoluindo, buscando aprender, buscando fazer diferença. Então, acho que esse é o maior legado e aonde a gente quer chegar, fazer diferença. Muito bom. 31 anos de casado, é tempo, né? É lindo isso, né? A Thaís contando também, o Silvio contou aqui, mais de 40 anos de casado.
E aí eu acho que é tu ter a certeza, né? Eu já tive sócios e as minhas experiências sempre foram muito boas, assim, né? Tive, enfim, a sorte de estar com pessoas que já tinham expertise, eu não tinha essa bagagem. Mas eu fico pensando isso, né? De tu ter uma pessoa que tu mais confia na vida, que no caso é tua esposa, teu esposo, e poder ter ela no negócio. Eu já até estou repensando o negócio da Fernanda depois de escutar vocês. Porque é muito legal pensar, né, que, poxa, é um objetivo, a meta não é uma meta minha, uma meta da minha família, né? E poder, de alguma forma, juntos construírem, né? Aqui, no caso da Conceito, né, a Tati acabou indo tocar outros negócios, mas ainda está vinculada, entendeu que estar full time, os dois, não era a melhor solução, e foi para a área da educação, que é onde tu te identificou e onde, enfim, onde está a tua principal habilidade, né? E faz isso muito bem. Mas assim, fico muito feliz de terminar, assim, porque embora os nossos eventos são eventos alegres, às vezes tem comédia, tem chopp, tem música, tem dança, cara, no final da história, a gente vai para casa e a gente vai encontrar quem agora? Para onde vocês vão agora? Vocês vão encontrar a família de vocês. Então, a gente está indo para nossas casas agora, vocês vão encontrar os 2 pequenos de vocês, né? Os que não são casados vão ver os seus familiares na manhã, no domingo, que vão almoçar na casa dos pais. No fundo, tudo que a gente faz é pela família. Pô, define com a responsabilidade que ele tem. Pô, tá aí até o final, tem os 2 moleques dele em casa. A vontade preciso estar com a minha família, mas tudo que a gente está vivendo aqui é por eles. Então, o recado que eu deixo para vocês agora é que tudo que a gente viveu aqui ao longo de todas essas horas de conteúdo, muitos tinham compromissos já, acabaram saindo, enfim, e vieram me pedir desculpa, mandar mensagem. Falei, cara, eles me disseram, queria ficar até o final, me perdoa. Mas que a gente consiga colocar em prática. Porque, afinal de contas, quem vai colher junto com a gente os frutos de tudo aquilo que a gente vai começar a plantar a partir de hoje é a nossa família. Então, assim, se a tua família não trabalha contigo, pensando bem, eu acho que a Fernanda trabalha comigo. Porque ela está em casa, ela está lá cuidando, eu tenho filho pra caramba, eu tenho 4 filhos, 3 moram comigo, né? A mais velha não mora, mas está sempre muito próximo. É um time isso, né? Enquanto ela está cuidando deles lá, eu fiquei uma semana inteira basicamente fora de casa, cheguei em casa, vi eles muito rápido, estreou um filme novo no cinema, os Smurfs, eu não consegui assistir com meu filho hoje, porque tinha o evento, mas ele entendeu, mesmo pequenininho, 5 aninhos, eu falei, pai, vai assistir contigo domingo de noite, vai assistir 2, amanhã assiste contigo no sábado, eu vou assistir contigo no domingo. Porque, afinal de contas, é isso, né? A gente cria um negócio. Thaís falou isso muito bem, é meu pensamento, aprendi isso há algum tempo atrás, e ou a gente monta uma empresa para que a gente possa passar para alguém possa nos suceder lá na frente, ou que a gente possa vender esse nosso negócio, ou que a gente possa quebrar. E eu tenho certeza que todas as pessoas que vieram aqui hoje, que se comprometerem com tudo aquilo que foi falado, ou esse negócio vai ser sucedido por alguém, ou o seu negócio vai ser vendido para alguém, eu tenho certeza, mas coloquem em prática tudo que vocês escutaram aqui. E assim, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos vocês, principalmente também, mas agradecer a presença de vocês que ficaram até o final. Vocês têm um filho de vocês de 8 anos, né, que deixaram lá. A Tati falou, poxa, eu preciso sair, e atrasou os painéis. Mesmo assim, ela ficou aqui, sabe, comprometida, né, em ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Então, eu sou muito grato, assim, por esse movimento que juntos a gente está construindo, e que ao longo desse ano a gente ainda possa estar mais perto ainda, de alguma maneira eu possa contribuir, a Thaís possa contribuir, o Ota também. A ideia é que esse formato, a gente falou, vamos fazer um projeto piloto, se der certo, vamos levar para Curitiba, vamos levar para São Paulo, vamos levar para o Rio, e assim depois vai ser uma pesquisa de satisfação, dependendo de como for a pesquisa, a gente vai levar esse evento para outras cidades também. Considerações finais. Um fechamento, eu acho que é importante. Tem casais aqui, né? A vida não é aquela margarina que falam lá, que é tudo maravilhoso, né? Com certeza. E problemas tem, vai ter sempre. A gente é movido, né? Quem trabalha com condomínios por problemas, eu adoro resolver. Acho que é gratificante para nós. Mas para os casais que trabalham junto e para aqueles que não trabalham junto também, eu acho que o que fica como reflexão é que essas situações são fases, elas vão passar. E quando somos sócios ainda, né, é o que eu falo para o Juliano, em algum momento a gente ou vai vender a empresa, ou vai passar para um filho, né, ou vai desistir, enfim. Mas nesse momento as cortinas vão fechar. E aí quem vai sobrar
vai ser nós dois, né? Então, acho que fica como reflexão. Tudo isso é passageiro, mas a família, eu acho que não. Os filhos vão para o mundo, vão criar outras famílias, e nós vamos ficar aqui, velhinhos, né? E se não ser nós dois, vai ser outros dois, e vai ser outros dois, mas eu acho que é importante ter essa maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, né? E que daí não deu certo, eu só viro minhas costas e vou embora. Eu acho que a ajuda não é vergonhoso, então, às vezes, tem amigas que dizem, eu não vou falar que estou fazendo terapia. Não, acho que tem que falar. Eu acho que isso é muito grandioso quando a gente tem a maturidade de entender que não consegue resolver, porque está em atrito, e tem um terceiro que olha com outro olhar e diz, o Luiz falou uma coisa muito bacana, eu estava só ali conversando com a psicóloga, ela disse uma coisa que fez eu virar uma chavezinha, que é o amor, e que talvez a Letícia falasse, mas no conflito a gente não escuta, né? Porque a gente está ferido. Então, quando vem outro, só um pouquinho, é verdade, o que eu estou fazendo? Então, assim, busquem ajuda em qualquer área da vida, isso não é vergonhoso, é grandioso, é muito transformador, e resolvam os probleminhas, porque quando baixar as cortinas, vocês vão estar lá, de mão dadas ainda. Era isso para encerrar. Posso só rapidinho, duas coisinhas rápidas. Eu acho que assim, a gente vê muita gente também firmando sociedade, desfazendo sociedade, sendo traído pelo sócio. E na hora de a gente escolher um sócio, a gente é como se fosse um casamento, né? Tu precisa ter confiança. Então, o lado positivo, né? Nem tudo é ruim. Tem esse lado positivo de tu ter uma pessoa como sócio que tu confia, que tu sabe que essa pessoa não vai jogar contra. Ela vai estar contigo na hora ruim, na hora boa, né? E uma segunda questão que a gente aprendeu aí nos últimos anos é a gente, enquanto proprietários, enquanto sócios, enquanto donos do negócio, conforme a empresa vai crescendo, tu começa a ter que olhar um pouco mais para o estratégico. E aí tu começa a colocar pessoas chaves em algumas posições, e aí aquele conflito mais, que é o que dava briga lá no passado, passa a ficar um pouco mais distante, né? Porque aí que tu tem pessoas capacitadas lá, tocando, e aí a gente consegue tratar um outro tipo de problema que é mais fácil de administrar. Então, é o processo evolutivo. Quem está começando, infelizmente, talvez vão ter alguns percalços, assim, mas sigam firmes, que faz parte do processo. Considerações finais de vocês. Exatamente, né? Disseste muito bem. Como nós também passamos pelos momentos difíceis e hoje continuam tendo, isso é normal, ter no negócio, na família, mas a gente está junto, né? E mesmo não sendo casal, óbvio que era o objeto aqui desse painel, mas sempre lembre, né? Você está voltando para casa, né? A sindicância traz isso, né? Traz sempre esse peso. A gente só trabalha com o problema. Ninguém nos liga para dizer obrigado, você resolveu. Não, a gente está sempre ali. Eu falo isso lá para o nosso time. Mas você está voltando para casa, está voltando para tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho. E aquela máxima aí que existe, né? A gente acaba, é sempre muito mais fácil descontando em quem está perto, em quem está próximo, em quem tu ama. E isso, se a gente não fizer um exercício muito grande de controle, é muito fácil, né? Então, tu te incomoda o dia inteiro fora e chega em casa, tu despeja tudo em quem está mais próximo. Então, tentem fazer esse exercício, esse cuidado, porque no final do dia é a tua família, né? É para ela que tu volta. Ela é a base e tu precisa estar forte com ela. O cliente passa muitas vezes e a família é o que fica. Então, não esqueça disso, desse exercício diário. As minhas considerações finais são as seguintes. Pessoal, se vocês são sócios dos esposos de vocês, se vocês tiverem a mesma mentalidade, mesmo perfil, não continuem a sociedade. Vai dar muito conflito. O sócio tem que te completar. Isso é fato. É fato. Tu falaste isso, né, Thaís? Eu não estou copiando, tá? Mas é isso mesmo. Foi quando eu entendi as minhas dificuldades e quanto ela me completa, foi que deu meu mindset. Opa, vamos lá. A outra coisa que eu quero dizer para vocês, toda sociedade vai ter problema, mas vai ser a maneira que tu encaminha isso na tua vida. E isso é um momento que eu estou vivendo. Eu não trago mais problemas dos outros para mim.
Eu não contei para vocês. Em 2009, em 2010, uma grande corporadora, nós fizemos muitas constituições com ela. Uma reunião, a pessoa levantou perguntando se nós tínhamos síndico profissional em 2009. Em Novo Hamburgo não existia. Mas tinha uma pessoa que trabalhava numa outra administradora, saiu e inventou de ser, e eu levantei, como é que eu faço? Eu disse, não, nós temos. E fui para falar com a Letícia. Olha só, condomínio Torre do Sol, que é um síndico profissional. E a Letícia, e agora quem vai ser? Eu. Tu é louco. Tu é louco. Como é que tu vai fazer? Em suma, em menos de 1 ano e meio, eu tinha 10 condomínios. Tá? Cara, que pepino. Que pepino. É fácil, é fato, que pepino. Por quê? Porque eu administrava e era o gestor, era o síndico. Cara, para mim era um conflito ético muito grande. Muito grande, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Não tinha para quem dar os condomínios. Parece mentira, né? Nós não tínhamos, porque era um momento novo. Eu fiquei até 5 anos. E o que a gente procura num síndico profissional como administradora? Legal? Primeiro, ambiência, comportamento, identidade pessoal. A gente, administradora, vai procurar, né, no nosso caso especificamente, pessoas que têm a mesma mentalidade. Isso é fundamental. E, claro, que ética. Então, o que eu posso dizer para você, sim, agora, um aconselho para quem já esteve nesse lado, ganhou de paraquedas 10 condomínios, tá certo? E não tinha questão de preço. Claro que não era condomínio do teu tamanho, mas porque não tinha, então me pegavam, né? É o fato de que a gente tem que ver. Eu adoro falar isso, nós temos imobiliária. O profissional tem que se empoderar daquilo que faz. Eu digo para os corretores, para ser síndico, para ser qualquer profissional, se empoderem daquilo que vocês são. Mas com um parêntese, com conhecimento. Hoje, eu falo para todos, esse evento é ímpar mesmo, eu estou aqui puxando teu saco, né? Te conheço quantos dias? 10 dias, nem isso, né? Pessoalmente, sim. Eu tinha ouvido falar muito mal de ti antes. Eu também. Tô brincando. Eu também. Só pra gente rir. Então, para você ter, se aproprie de conhecimento. Isso é o jogo de qualquer profissão. E o que o mercado busca, até mesmo hoje os condomínios de, digamos assim, de menor padrão econômico, é conhecimento. E isso é o que a gente está fazendo, eu e a Letícia. Primeiro, pegamos conhecimento de como viver junto como sócios, e hoje a gente está buscando conhecimento de como desenvolver nesse negócio, e nós como pessoa. É isso que eu tenho para dizer para fechar. Gente, uma salva de palmas para esses casais.